A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nosso estudo hoje é o estudo de número 7, a lição de número 7 da revista Crescimento da Graça que Dá. E o tema da nossa lição hoje é o mordomo cristão no mundo secular. E para darmos início à nossa escola de hoje, nós vamos estar agradecendo a Deus, pedindo a bênção dos céus para a lição de hoje. E a pastora Joselina vai estar orando e na sequência nós vamos estar dando início à nossa escola de hoje. Oremos ao Senhor. Amado Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez nós podermos nos reunir, nós podermos, Senhor, falar contigo, te agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. Te agradecer, Senhor, o perdão dos pecados, por obras, por palavras e por pensamentos. Te pedir, Senhor, a tua direção nesta manhã, Senhor, para esta escola dominical. Te pedir, Senhor, que nos dê a orientação da tua palavra e que abençoe, ó Deus, cada ouvinte, cada amigo, cada irmão que vai estar ouvindo esta palavra, Senhor. Que nós possamos aprender cada dia mais de ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, o teu Filho amado, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meu querido, nós louvamos ao Senhor, uma vez que já oramos ao Senhor nosso Deus. A nossa lição hoje tem como texto básico Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Amém? Marcos 12, 28 ao 34. Para dar base à nossa lição, nós vamos ler o texto. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? Amém. Então, meu querido, o mordomo cristão no mundo secular, né? O crente, o homem, a mulher de Deus no mundo secular. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, né? Então, o problema crucial, meus amados, para o homem é submeter-se à vontade de Deus. Não é fácil o ser humano se submeter à vontade de Deus, né? Verdade. Por quê? Porque a vontade de Deus é muito diferente da vontade do homem, né? Da vontade do homem, dos desejos dos homens, né? Dos seres humanos. Então, quando o homem ele é transformado em uma nova criatura, né? Esse homem então habilita-se a ser um mordomo fiel. Então, para ser mordomo fiel,
precisa haver conversão. Nós já estudamos numa lição passada que é impossível uma pessoa não transformada, né, ser fiel a Deus. Não é verdade? Então, a expressão mais usada para o termo conversão é entregar-se a Jesus. Né? Então, o homem, né, precisa entregar-se a Jesus para que ele se torne um mordomo fiel. Senão, ele não vai ser fiel. Né? Então, a gente tem muitas experiências com relação a pessoas que se denominam cristãos e que a gente conhece a infidelidade, a gente vê nos relatórios, né, relatórios financeiros da igreja, né, a ausência dele ali como contribuinte voluntário, como dizimista, né, vê as dificuldades que essa pessoa tem também de exercer determinadas situações, funções dentro da igreja, né? E o mordomo fiel, ele é capaz de exercer tudo isso. É um dizimista fiel, um ofertante, né, assíduo, é envolvido no reino, na obra, né? Então é assim, uma pessoa que é convertida, ele muda completamente a sua maneira de ver o reino de Deus. Tá? Então quando alguém se entrega a Cristo, ele entrega a sua própria vida e o que mais? Tudo que ele tem. Sim, tudo que ele tem, tudo que está em suas mãos, né? Então, quando nós nos entregamos a Jesus, nós não entregamos somente a nossa mente, ou somente o nosso coração, ou somente um pedaço do corpo, nós entregamos tudo, né? E, inclusive, aquilo que nós temos. Que Deus tem nos dado, né? Exato, que Deus tem nos dado. Nós entendemos que tudo quanto nós temos Pertence ao Senhor. né? Foi Deus quem nos deu e tudo que a gente tem pertence ao Senhor. Então essa entrega a Cristo é, na verdade, uma restituição, né, completa do homem a Deus. Se eu entregar só parte, eu não estou me entregando a Cristo. Né? Olha, eu vou entregar a minha vida, mas os meus bens, o que eu tenho, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Né? Mas tudo que nós temos precisa estar à disposição de Deus. É lógico que Deus não vai lançar mão dessas coisas e etc, etc. Mas nós temos que entender que o que nós temos pertence a Deus. Né? E quando nós entendemos assim, né, Deus repreende o devorador, Deus não permite que o devorador venha tirar o que é nosso, porque na verdade nós entendemos que não é nosso, que é de Deus. Né? E somos fiéis a Ele e em contrapartida Ele repreende o devorador para não tocar nos nossos bens, nas nossas finanças. Né? Então, o homem com tudo que possui pertence a Deus. Né? Tudo que nós e o que nós temos pertence ao Senhor. Tá? Então, pertence por quê? Porque Deus nos criou e porque Deus nos redimiu. Então, nós somos de Deus duas vezes. Né? Nós somos de Deus porque nós fomos criados. Porque Ele nos resgatou, né? Porque Ele nos resgatou, exato. Né? Porque Ele nos resgatou. Então, somos de Deus. Deus tem direito sobre nós de criação e de redenção. Né? E de redenção. Então, o homem não reconhece o direito divino e usurpa e toma para si a sua vida e os seus bens para usá-lo como lhe convém. Então é isso que acontece, diz aqui o comentarista, né? Que o homem, ele não reconhece o direito divino e ele usurpa, né? Ele usurpa esse direito que é de Deus, né? Para usar da maneira que lhe convém. Tá? Mas chega o dia para os que creem, né? O dia da salvação, e nesse dia ele vai prestar conta, né? E quando chega a salvação na vida dele, quando Jesus alcança ele, que ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, que ele se entrega a Cristo, então ele vai entender que realmente, tanto ele quanto o que ele tem pertencem a Deus. Pertencem a Deus, é verdade. Né? Então, existe aqui na jurisprudência duas figuras penais. Né? A apropriação indébita e
o furto de uso, né? Então, não é crime apenas alguém apropriar-se do que pertence a outro. É crime também usar sem consentimento do dono os bens alheios. Então, o furto de uso é isso. Eu tenho um celular e eu deixei guardado e alguém pega e não rouba, mas ele vai usar sem minha autorização. Então isso chama-se o quê? Furto de uso, né? Entendeu? Então o que acontece? Muitas vezes nós estamos roubando de Deus assim, Isso, né? Entendeu? O furto de uso. Porque pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Mas a gente A gente usa sem autorização dele. É aquele irmão, por exemplo, que está com o dízimo guardado na casa dele. Né? Aí deu um aperreio, disse, eu vou tirar aqui isso aqui é o dízimo do Senhor, eu vou tirar e depois eu devolvo. Né? Então isso é furto de uso. Por quê? Porque o dízimo pertence ao Senhor. Esse dízimo tem que ser levado aonde? Na tesouraria, tem que ser levado na casa do Senhor, na arca do tesouro, né? Para ser depositado lá. Né? Então é do Senhor, ele separou, tirou isso aqui, é o dízimo do Senhor, mas ele lança a mão, né? Então isso chama-se furto, na jurisprudência chama-se furto de uso. Né? Eu estou usando algo que não é meu, né? Para uma finalidade sem ter pedido a autorização de quem de direito. Né? Então, é isso aqui. Então, é crime também usar sem consentimento do dono os bens alheios. Né? Então, é o caso de todas as coisas. É uma cadeira lá da igreja que eu uso sem a permissão, né? É um microfone, é o som da igreja que eu uso sem permissão. Isso chama-se furto de uso. Né? Porque a gente não pediu consentimento para quem de direito, para quem é responsável por aquilo, para poder usar. Né? Ferramentas, né, também. Né? Tudo que a igreja possui, então existe um administrador, existe um mordomo sobre aquilo que a igreja possui. Né? E se eu lanço mão lá sem a autorização devida daquele mordomo, daquele administrador, eu estou caindo nesse crime que a jurisprudência aponta como furto de uso, né? De uso sem a autorização de quem está responsável. Exato, né? Exato, tá? Então, o homem não regenerado pratica os dois crimes ao mesmo tempo, tá? Ele apropria-se indevidamente dos bens que realmente pertencem a Deus e usa sua própria vida, que também pertence ao Senhor, de modo oposto à vontade de Deus. Esse é um furto de uso. A vida dele pertence a Deus, mas ele usa para quê? Muitas vezes para a prostituição, né, para os vícios, para a criminalidade, e assim ele faz uso de formas variadas da vida que não pertence a ele. Porque a vida nos foi dada por Deus, né? Exato. Pertence ao Senhor. Isso. E muitas vezes a gente faz tantas coisas que desagradam a Deus, que não é da vontade do Senhor que a gente faça, né? Exato. Mas a gente vai fazendo e o tempo vai passando e a gente tem que fazer uma revisão, assim, para que a gente possa mudar essas atitudes. Né? Isso, com certeza, né? Então, a conversão cristã é, portanto, a reparação de um erro. Quer dizer, quando eu me converto, na verdade está havendo na minha vida um desejo de reparar o meu erro. Né? Então eu vou aos pés de Cristo, me converto, quer dizer, o que é a conversão? É arrepender, é não fazer mais, é mudar de atitude. Né? Então é justamente isso, a conversão cristã é, portanto, a reparação de um erro. Consequentemente, né, o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Tá? Então, um escravo, ele não podia possuir coisa alguma sua. Tudo que o escravo possuía pertencia ao dono dele. Né? Pertencia ao dono dele, pertencia ao seu senhor. Então, se um escravo achasse uma pepita de ouro no córrego, o ouro não lhe pertencia.
mas pertencer a quem? Ao seu dono, ao seu amo, né? Então, se ele usasse para si essa pepita que ele achou, ele estaria roubando o seu Senhor. Por quê? Porque ele tinha um dono, né? Então, quando nós, que somos cristãos, que dizemos assim, olha, eu aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida, quer dizer, Jesus é o meu dono. Isso, Né? é verdade. Aí, eu uso o que é de Deus, eu estou roubando. Né? Aquilo que pertence a Deus, eu estou roubando. Então, o mordomo, mesmo no mundo secular, ele tem que ter esses cuidados, né, para não lançar mão daquilo que pertence a Deus. Então, eu posso estar roubando ao Senhor nos meus dízimos, nas ofertas, mas eu posso estar roubando ao Senhor a minha própria vida, porque eu estou usando a minha vida para os meus próprios desejos, né, para os meus caprichos e tudo mais. Então, o que é isso? É o furto do uso, né? Minha vida pertence a Deus, que com ela eu deveria estar glorificando ao Senhor, né? Mas aí eu uso para outros fins. Para outros fins, é verdade. Né? Então eu estou enquadrado aqui no crime, segundo a jurisprudência, de uso, furto do uso, né? Exato, furto do uso, tá? Então, se ele usasse para si, quer dizer, se eu usar para mim a minha vida, eu estarei roubando de Deus, né? Então, o problema do senhorio de Cristo é tão importante para o cristão que podemos afirmar, enquanto este problema não for resolvido, nada mais podemos fazer. Então, vamos ver o que diz mais aqui na frente, né? Então, veja bem. Na visão do homem de Deus, da mulher de Deus, do mordomo de Deus, nós temos 3 pontos importantes aqui. Primeiro Deus, depois Deus e, por fim, Deus. Quer dizer, finalmente Deus. Então, não existe nada para ninguém, para outra pessoa. Na nossa vida não pode haver espaço para outro ser que não seja Deus. Então, em primeiro lugar Deus, depois Deus e por fim Deus. Né? Então, não tem espaço para o mundo, não tem espaço para o diabo, não tem espaço para a prostituição, para o adultério, para a mentira, para o roubo, para a bebida, para as drogas, não. Na vida do cristão, primeiro Deus, depois Deus e por fim Deus. Né? Então, nós temos que entender isso aqui. E o escriba do nosso texto queria saber qual dos mandamentos era o mais importante. Mas Jesus respondeu que antes de qualquer mandamento de Deus, o mais importante é a pessoa de Deus. Tá? Então, estas passagens que nós lemos, a passagem que nós lemos, e mais estas aqui, Marcos 12, 29, Deuteronômio 6, versículo 4, Êxodo 20, versículo 2 e 3, Mateus 6, 33, estas passagens elas nos falam com clareza que mais importante do que qualquer pronunciamento de Deus ou do que qualquer dádiva de Deus é o próprio Deus. Tá? Não adianta eu ter bênçãos e bênçãos e bênçãos e não ter Deus na minha vida. Né? Então o mais importante de tudo isso aqui é Deus. Então, a verdade já revelada no coração da própria lei mosaica era tão cristalina que os escribas inquiridores que estavam inquirindo Jesus tiveram que se calar e nada mais perguntaram, né, ao Senhor, porque Deus deu a resposta exata. Amar a Deus, né, é entregar-se a Deus. Então, quando o Senhor disse que precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, quando Jesus fala, e ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, não tinha mais o que comentar, né? Ele calou a boca dos escribas, né? Porque amar a Deus é entregar-se a Deus. Então não dá para dizer assim, eu amo a Deus e viver uma vida fora da presença de Deus e não aceitar o domínio de Deus, o comando de Deus nas nossas vidas, né? Então, se eu entreguei a minha vida a Jesus, eu preciso estar submisso à direção de Cristo.
Senhor, né? Do meu dono, né? Exato, né? Então, como que eu sou de Jesus e quem manda em mim é o mundo? Né? Como que eu sou de Jesus e quem manda em mim é a ambição, é o egoísmo. Quem manda em mim é o dinheiro, né? Quem manda em mim é os desejos carnais, tá? Então, se eu sou de Cristo, quem está no controle da minha vida é Cristo, tá? Então, irmãos, o mordomo cristão aqui no mundo, ele precisa entender que ele tem um dono, ele tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor das nossas vidas. Não é verdade? Então precisamos aprender, se eu amo a Cristo, eu entrego a minha vida a Ele. Se eu amo a Cristo e continuo praticando as coisas do mundo, que amor é esse? Eu não estou me submetendo à vontade de Cristo, né? Como que eu amo? Quando Ele diz, se me amardes, fareis o quê? Cumprireis os meus mandamentos. Quer dizer, se vocês me amarem, vocês me obedecem. A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Também, né? Isso, né? Porque ou há de agradar um e aborrecer o outro. E aborrecer o outro. Né? Então, se eu digo que sirvo a Cristo, mas eu estou satisfazendo os desejos da carne, eu estou servindo ao mundo, eu estou servindo a dois senhores. Isso. Né? E com certeza, Cristo vai estar entristecido com isso. Né? É isso que Jesus quer falar aí, não é verdade? Verdade. Então, irmãos, outro ponto aqui. Amar, como nós falamos aqui, né? Amar a Deus é entregar-se a Deus. O verbo amar, na língua hebraica, tem uma raiz que significa inclinar-se na direção de alguém ou de alguma coisa. Ser atraído por alguém. Então, isto indica a natureza do amor que o cristão tem para com Deus. Então, se amar é se inclinar, é ir em direção da pessoa amada, como é que eu amo a Deus e vou em direção oposta? Né? Como é que eu amo a Deus e vou em direção completamente oposta à vontade de Deus na minha vida? Não é verdade? Então, eu preciso ver isso aqui com carinho, né? Porque se eu amo a Deus, eu tenho que ir em direção a Ele. Ser submisso a Ele. Ser submisso a Ele, exato. Né? Então, isso indica a natureza do amor, né? Que o cristão tem para com Deus. Sua mente, seus sentimentos, os impulsos mais profundos da sua alma inclinam-se para Deus com a força com que o ponteiro da bússola se inclina para o norte. Né? Então, quando nós amamos a Cristo, nós somos atraídos por esse amor, nós somos atraídos para Cristo, por esse amor que nós sentimos por Ele. Né? Mas como que eu amo a Cristo e eu sigo as atrações do mundo? Eu não estou sendo atraído por Cristo e para Cristo, né? Então, onde é que está o amor? No mundo, não é em Cristo. O meu amor não está em Cristo. Porque se estiver em Cristo, eu vou me inclinar para Ele, eu vou servir a Ele, né? Com certeza. Eu vou viver para Ele, né? Como Exato. disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Isso. Com certeza. Tá? Então, na vida do homem de Deus, do cristão, na vida do mordomo cristão, primeiro Deus, né? E depois Deus novamente. Deus novamente, né? Então, a definição humana faz uma separação entre o religioso e o secular, dividindo a vida em duas esferas distintas. O eterno, né, espiritual, que pertence a Deus, e o secular material, que não tem nada a ver com Deus. É assim que a maioria dos seres humanos pensam. No dicionário, define-se secular como que não é especificamente religioso. Então, tudo aquilo que não é religioso é tido como secular. Né? Então, veja bem, aquilo que é relacionado com o mundo temporal, isso é secular, não é religioso. Secular seria, então, aquela parte da vida sem significação religiosa. Né? Então, o que é secular? O meu emprego é secular, a minha escola é secular, né? O meu trabalho é secular, não é verdade? Entendeu? Então, os desejos da carne, tudo isso é secular e etc. Né?
Então, para Deus, entretanto, o secular simplesmente não existe. O homem criou, né, essa esfera secular, mas para Deus secular não existe. Não há coisa alguma que não tenha uma significação religiosa. Tudo tem, porque em todas as coisas tem a presença de Deus. Como? Na criação. Né? Então tudo que nós temos aqui foi Deus que criou. Né? Então não tem como separar nada, né, da vida religiosa, da vida cristã, nada de Deus, porque tudo pertence a Deus. Pertence a Deus. Não é verdade? Tudo pertence a Deus. Então Deus está interessado em todos os aspectos da vida dos seus filhos. Deus não está interessado só na minha alma, está interessado em todos os aspectos da minha vida, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, do que eu vou comer, do que eu vou beber, do que eu vou vestir. Tanto que ele diz para mim não preocupar com isso, porque ele supre. Né? Porque ele supre. Então ele está preocupado sim, tá? Com todas as situações, todos os aspectos da nossa vida, tá? Tanto os aspectos materiais quanto os aspectos espirituais. O problema surgiu quando o homem se rebelou contra Deus, deixando de ser mordomo e querendo o mundo para si. Então aí foi que a coisa complicou. O homem não queria mais ser comandado, né? O homem não quer mais ser comandado, ele quer comandar. Ele não quer ser criatura, ele quer ser criador, né? E aí então o caldo aí tornou, né? Então é isso aqui. Então o homem expulso da presença de Deus, o homem começou a colocar sua segurança nas coisas materiais e não em Deus. Daí começou a separação no coração do homem causada pelo pecado, né? Entre o religioso e o secular, né? Então, ao devolver a Deus a propriedade e o domínio de sua vida e dos seus bens, aceitando Jesus como Salvador, como Senhor, pela regeneração, o homem se torna um mordomo, isto é, passa a reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas e por isso está interessado em todos os aspectos da sua vida, que todos os seus bens materiais passam a ter um significado religioso. Sua salvação espiritual passa a projetar-se em todos os aspectos da sua vida, inclusive nos seus bens. Então, para o cristão, não tem separação entre o mundo religioso e o mundo secular, né? Porque tudo pertence a Deus. Então, para o cristão, para o mordomo cristão, primeiro Deus, depois Deus e, por fim, né? Por último, por fim, Deus. Tá? Os fariseus receberam uma grande porção da ira de Jesus, porque eles insistiam em dividir suas vidas em esferas e aplicar religião nas áreas que melhor entendesse ou atendesse aos seus interesses. Eles não viam nenhum problema em dizer que amavam a Deus de todo o coração e ao mesmo tempo desprezar os seus semelhantes, nem viam problema em servir a Deus tão minuciosamente no sábado, enquanto deixavam de servir de fato a Deus no resto da semana. Então, eram pessoas, né, que separavam a vida religiosa do secular, né? Então, o sábado era de Deus, os demais eu faço com ele o que eu quiser, né? Vivo como eu quiser, contanto que eu seja religioso no dia de sábado. Como aquela pessoa que diz que Deus só quer o coração, né? Exato. Gente, Ele só quer o coração. Aí o resto pode fazer o que quiser. Né? Então é esse caso. Então, apesar de serem tão condenados em sua hipocrisia, os fariseus fizeram escola, deixaram discípulos. Muitos cristãos hoje dizem amar Jesus, mas desprezam os seus próprios irmãos. Tá? Oram, seja feita a tua vontade, mas
não entregam os seus bens para os propósitos redentivos do Senhor. Senhor, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? É que eu entregue a minha vida, é que eu seja dizimista, é que eu seja ofertante, é que eu seja participante do reino em todos os aspectos, né? Mas aí eu não faço isso. E como que Deus está fazendo a vontade dele se eu não permito? Né? Aí Deus nos dá livre-arbítrio, né? Ele não vai forçar eu a fazer isso aqui, porque ele respeita o livre-arbítrio. Isso aqui tem que ser voluntário, né? Eu preciso ofertar voluntariamente, dizimar voluntariamente, ir à igreja voluntariamente, ler a Bíblia voluntariamente, orar voluntariamente. Porque Deus ele nos deu esse direito de liberdade, né? Exato. De escolher também o que a gente quer, né? Isso. E ele diz, escolhe a vida, né? Exato. Muitas vezes a gente escolhe outro caminho. Outro caminho, né? Então, quantos cristãos estão cometendo suicídio espiritual, caminhando para uma vida fracassada, por terem separado a vida material da sua adoração, né? A vida material do espiritual, né? Então, é necessário que a gente entenda isso, tá? A anônima viúva, enaltecida por Jesus, dá um exemplo do tipo de amor que Deus espera dos seus servos, né? Aquela viúva lá que contribuiu, deu o que tinha, né? Então, ela fez isso, né? E ela foi eternizada na Bíblia, né? Todos conhecem a história daquela viúva. Ela é anônima, não sei, ninguém sabe quem ela era, a mulher viúva de quem ela era, a mãe de quem ela era e etc. Mas se todos conhecem a história da viúva que ofertou para o Senhor o que ela tinha, né? Então, é importante a gente ver isso aqui, que a viúva anônima ela é enaltecida por Jesus, porque realmente ela fez aquilo que o seu coração propôs. Então, ela deu exemplo de que tudo quanto ela tinha pertencia ao Senhor. E ela decidiu entregar ali ao Senhor, né? Então, para concluir, Deus, Ele é Deus. Nada mais é Deus. Deus está em primeiro lugar. Tudo como cristão fazer de Cristo o Senhor da sua vida, quer dizer, aceitar a relação básica entre o homem e Deus, Deus como dono absoluto e o homem como seu administrador. Quando Cristo é o Senhor, o resto sempre está em perspectiva, né? Então a pergunta básica de cada vida é: quem está em primeiro lugar na minha vida, né? Então, primeiro Deus, depois Deus, por fim Deus, né? Então, agora quem é que está em primeiro lugar na sua vida, na minha vida, né? Quem está em primeiro lugar nas nossas vidas? Deus está em primeiro lugar? Ou será que é o meu emprego? Será que é o meu trabalho? Será que é a minha família? É um passeio? Né? É uma viagem turística? Né? O que está em primeiro lugar na minha vida? Aprendemos aqui que primeiro Deus. Sim, Deus já está na minha vida e depois? Deus de novo, Ele está na minha vida depois. E por fim, Deus está também na minha vida, né? Então é isso que Deus espera de nós, que Ele seja primeiro na nossa vida, que depois seja Ele e por fim seja Ele. Quer dizer, não há espaço para outro ser, para outra situação, para outros interesses na vida do cristão, né? Então é por isso que diz lá o Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E quem põe em prática isso aqui, né, vai com certeza colher bons frutos, porque ele praticando essa palavra de Jesus, ele está semeando boa semente, né? Ele está semeando boa semente e ele vai ter boa colheita, não é verdade? Então, meus queridos, a nossa lição hoje é bem menor do que as demais e nós nesse momento vamos estar encerrando e nós vamos estar ouvindo as considerações da pastora Josi e na sequência nós vamos estar orando e encerrando a nossa lição de hoje. É bom a gente aprender, né, que
Nós precisamos sempre ter Deus na nossa vida em primeiro lugar, sempre buscar o seu reino em primeiro lugar, sempre procurar fazer o que agrada ao Senhor, né? E as demais coisas, né, como foi dito, serão acrescentadas, e tudo que o Senhor ele acrescenta nas nossas vidas são coisas boas, né? Com certeza. São bênçãos, são situações que nos traz alegria, né? Que nos traz felicidade, que nos traz perseverança, que nos traz bênçãos, né? Exato. Muito bem, né? Então, que Deus venha abençoar você, que você jamais esqueça, né? Que em primeiro lugar na sua vida precisa estar Deus, em segundo lugar precisa estar Deus e por fim precisa estar Deus, tá? E que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor, que tudo que você tem, você entenda que pertence ao Senhor e que precisamos ser fiel a Ele, prestando contas a Ele. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos prestando conta ao Senhor, né? Há uma parábola que fala que o Senhor de uma vinha arrendou a vinha, né, para uns agricultores, né? E no devido tempo ele mandou receber o aluguel da vinha, né? E então ali aqueles inquilinos da vinha, né, acabaram por pegar os servos, apedrejar, expulsar, e por último ele mandou o filho, e eles fizeram o quê? Mataram o filho para não pagar o arrendamento, né? Então, meus queridos, Deus, Ele nos deu tudo isso, né? E Ele pede da gente apenas os nossos dízimos, né? Pede da gente as nossas ofertas, tá? E nós não podemos fechar as mãos para o Senhor, porque tudo que nós temos, o que nós somos e nós mesmos somos do Senhor. Vamos orar então ao nosso Deus, querido Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos a bênção, agradecemos, meu Deus, pela lição de hoje, que nós possamos entender, meu Deus, o nosso lugar como mordomo cristão aqui nesse mundo, que possamos, ó Deus, nos colocar na dispensação da graça do Senhor. Sim, meu Deus, abençoa todos que estudaram conosco nesta manhã, tanto, meu Deus, pelo YouTube quanto pela rádio. Sim, meu Deus, que todos recebam a tua bênção e a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós nos encontramos numa próxima escola bíblica e fique na paz de Cristo. Amém.